Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. A gente está ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você. Está sempre ligado aí na programação da sua TV Arapuã. E hoje a gente está sequência a nossa sabatina, a nossa entrevista aqui com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Quem está comigo hoje aqui é o deputado federal Rui Carneiro, candidato a prefeito pelo Podemos aqui na capital, nessa disputa aqui nas eleições 2024. Candidato Rui Carneiro, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui no Rede Verdade com você. Candidato, vários temas para a gente tratar, inclusive administrativos e políticos também, mas começar com uma pergunta que ele fez agora há pouco no rádio. Você está nessa disputa e avaliando e questionando a qualidade, a competência ou a falta de competência do prefeito Cícero Lucena nessa gestão dele, mas você já fez parte da gestão dele. E aí eu lhe pergunto muito claramente para quem está nos acompanhando aí. Você considera que o Cícero foi um bom gestor? É um bom gestor, sobretudo nas duas primeiras gestões dele? No primeiro governo, fez algumas ações positivas e foi depois decaindo. E isso é provado pelos índices que João Pessoa tem hoje. Saiu essa semana o índice da educação básica, que é o aprendizado das nossas crianças, é importante chamar a atenção disso. E de primeiro ao quinto ano, João Pessoa caiu na Paraíba 48 posições, do quinto ao nono caiu 59. Ou seja, as crianças não estão aprendendo. Uma gestão familiar na educação, muitas reclamações de falta de fardamento, não foi entregue fardamento os 4 anos, de merenda de má qualidade. Nós queremos reverter essa situação, inclusive também, junto com o fardamento, dar o absorvente higiênico para moças que não têm o recurso para comprar e perdem uma semana de aula por mês. Fazer um monitoramento, não só com a nota do IDEB, mas prova a prova, para fazer intervenções nas escolas, com reforço, e abrir a escola no fim de semana. Muito importante esse projeto, que é Escola Viva. No fim de semana, cultura, arte, esporte, para que aquele jovem que não tem opções por dificuldade financeira, ele vá para a escola perto da casa dele fazer uma atividade do bem. O que nós precisamos levar para os jovens, as crianças, são atividades do bem. Se você for para a escola, para a saúde, Luiz, saiu também agora há pouco a nota do Previne. Na atenção básica, que é a principal ação de saúde, que são o funcionamento das unidades básicas de saúde, questão de remédio, questão de vacina, você conseguir o exame e uma consulta, João Pessoa, também com a administração familiar, a filha do prefeito, um orçamento de 1 bilhão e 300, tem a 4ª pior atenção básica da Paraíba. E o que quer dizer isso? Falta exame, os exames demoram 1 mês, 1 ano, 2 anos. Uma consulta especializada da mesma maneira. Eu encontro, às vezes, uma grávida que diz, eu pedi ali, Rui, no PSF, uma ultrassonografia, meu filho nasceu e a ultrassonografia chegou 6 meses depois. O que é isso que nós vamos reverter? Falta de gestão, falta de compromisso, falta de uma tramitação eletrônica mais rápida. Funciona em outras cidades, vai funcionar, se Deus quiser, aqui em João Pessoa com a nossa gestão. Uma das cidades, inclusive bem avaliadas no Nordeste, é Maceió, que tem um orçamento compatível com o de João Pessoa, porque aqui é um desastre e lá não. Se você for para o transporte coletivo, pior ainda. Uma cidade que quebra um ônibus todo dia, que o sistema é feito para beneficiar o empresário, não as pessoas. E eu serei prefeito das pessoas, não dos empresários. Um tempo de integração que muitas vezes não dá para integrar. Ônibus caindo aos pedaços. O contrato com a prefeitura reza uma idade da frota e essa idade não é cumprida. Isso interessa a quem? Isso beneficia só o empresário. Quero falar sobre transporte público dentro dessa sua jornada, desse conflito, dessa discussão com a questão do transporte público. Mas antes de uma pergunta política ainda, dentro dessa campanha você está dentro aí de um cenário de oposição em que de um lado o seu direito tem um candidato claramente à direita, PL, Bolsonaro, do outro lado um candidato à esquerda, PT de Lula. Primeiro lhe perguntar, você está fazendo dobradinha com
com algum desses dois candidatos, mais especificamente com Marcelo Queiroga, para poder ir para o segundo turno nesse debate? E segundo, se eu lhe perguntar claramente para que a população possa entender qual é o posicionamento político de Rui do ponto de vista nacional. Você votou em Bolsonaro ou votou em Lula? Qual dos dois você lhe coloca na frente aí, politicamente falando? Luiz, primeiro, nem Bolsonaro nem Lula moram aqui em João Pessoa. Eu sou o candidato para buscar resolver e trazer soluções para os problemas da cidade. Acabamos de falar aí de saúde, de educação, de ônibus, poderíamos falar do abandono dos mercados públicos ou do abandono do centro histórico. Então isso é de menos importância. Essa questão de querer trazer para João Pessoa um debate nacional de uma eleição presidencial que já aconteceu e que ninguém sabe quem serão os candidatos daqui a 2 anos, isso não muda em nada na vida da cidade. Hoje, o governador da Paraíba é João Azevedo, o presidente é Lula e, sendo prefeito, e eu peço essa oportunidade à cidade, nós vamos buscar realizar para João Pessoa com parceria com os dois. E isso é o que interessa para João Pessoa. O cidadão e a cidadã que está nos assistindo, ela quer ter oportunidade de pegar o remédio dela. Ela quer andar num ônibus digno, que não atrase, pelo menos esperar o ônibus numa parada de ônibus. É isso que nós vamos oferecer. Você acha que a oposição em João Pessoa tem capacidade e condições de se unir em algum momento dessa campanha contra a reeleição de Cícero Lucena, seja no segundo turno, eventualmente? Não é nem contra a reeleição de Cícero Lucena. Você consegue colocar no mesmo palanque PT e PL? É contra a má gestão de Cícero Lucena. O que nós temos que fazer aqui não é uma leitura política individual. É uma leitura de que a cidade está funcionando bem ou não. A senhora que está me assistindo, a senhora é bem atendida no PSF? Seu filho recebeu o fardamento na escola, os 4 anos, está recebendo boa merenda? Eu tenho certeza que não. Você que vai ao centro histórico, está vendo lá a situação, problema de iluminação, de calçada, as lojas fechando? Isso é o que interessa, Luiz, para a vida das pessoas. Então, o que nós estamos oferecendo é uma proposta de solução, pedindo essa oportunidade. Eu, na rádio, fiz um comentário que essa é a realidade de João Pessoa hoje. João Pessoa é onde o sol nasce primeiro, mas não nasce para todos. As pessoas mais humildes estão passando extrema dificuldade na cidade, é para elas que eu vou governar. Fala sobre transporte público dentro dessa sua discussão em relação a rever a relação do empresariado do transporte público com a Prefeitura de João Pessoa. Esse é um debate mais de garantir mais qualidade ou de redução de tarifas para a gente entender, ou as duas coisas ao mesmo tempo, como é que você vai conseguir custear isso? As duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, obrigar que o contrato hoje com a idade da frota seja cumprido. Tem ônibus em João Pessoa com 9 anos. Não devia tá rodando. Não é à toa que todo dia quebra um ônibus em João Pessoa. Não existe fiscalização da prefeitura, e isso é um absurdo, dos ônibus na garagem. Tem ônibus que sequer poderiam sair para transitar. Tá certo? Então, isso vai existir. Vai existir uma integração de verdade, com o tempo que dê para as pessoas integrarem. Porque quando não dá tempo, o que é que acontece? O cidadão ou a cidadã tem que pagar mais uma passagem. Então, é a questão de qualidade, de aumentar a frota foi diminuída na pandemia e não voltou mais. Ou seja, o cidadão é que se sujeita a andar nas linhas que o empresário quer. Mas dá para fazer isso com redução, isenção, tarifa zero? Outras questões. Colocaram aí para fazer marketing o geladinho com a passagem de R$ 5,50 e quem diz que cuida discrimina o idoso e a pessoa com deficiência, que também não pode andar gratuitamente, que pode nos demais. Então, primeiro, nós temos que dar um choque no sistema, fazer uma intervenção. O formato atual, ele só interessa ao empresário. Então, nós vamos reorganizar a casa e estudamos, sim, a possibilidade de subsidiar a passagem, tirando do orçamento da prefeitura. Isso é uma prioridade. Por quê? A melhoria da qualidade dos ônibus e o subsídio ajuda a quem mais precisa, que anda de ônibus, e ajuda o tráfego de toda a cidade. Existe uma evasão por parte do ônibus
que ele é de má qualidade. Então nós temos que melhorar para que as pessoas voltem a se sentir confortáveis andando de ônibus. Com isso, você melhora o fluxo. Você acha que esse fluxo é melhorado tão somente pela questão do transporte público? Você tem projeto de intervenção efetiva efetivamente de avenidas, mas o principal projeto é esse. Toda cidade de conceito de cidades inteligentes, moderno, tem um tripé. Transporte coletivo, ciclovias. Eu estava lendo hoje, Aracaju, uma cidade menor do que João Pessoa, tem 40% de ciclovias a mais. Eu encontrei uma senhora que mora ali na São Rafael, próximo à Universidade Federal. Aqui na Artioga, que é uma entidade aqui no Roger, que eu coloco recurso, e ela chegou para mim e disse, Rui, eu queria lhe fazer um pedido. Põe uma ciclovia ali da São Rafael para a universidade, que é do lado. Eu tenho que pegar um ônibus para parar no outro ponto de ônibus, que eu não posso ir a pé, que eu vou ser atropelada. Então, esse conceito de ciclovias, que também traz o conceito de sustentabilidade, lembrando que nessa gestão foram devastados mais de 133 hectares de verde em João Pessoa, que traz uma consequência grave. Mas voltando, ônibus, transporte coletivo, ciclovia e calçadas. O conceito de cidades inteligentes é você tentar resolver o máximo de coisas no seu bairro. E você só vai fazer isso se você tiver calçadas de qualidade, de preferência arborizadas. É uma ação que nós vamos ter. João Pessoa tem que voltar a ser verde, a temperatura da cidade está aumentando. E isso também traz um transtorno na questão do alagamento, porque tem uma dificuldade maior de drenagem. Então, se você tem árvore, a água desce e vai para o lençol freático ou jardins. E João Pessoa sempre teve esse cartão de visita, essa característica, nós estamos perdendo. Então, conceito de cidades inteligentes, ciclovia, transporte coletivo de qualidade e calçadas. Tem proposta para o centro histórico diferenciada daquilo que já está sendo debatido hoje em João Pessoa? O centro histórico tem um problema generalizado. A nossa proposta é fazer um projeto pioneiro de uma subprefeitura que aí vai ter que reanalisar tudo, começando ouvindo as pessoas. Nós temos que ser uma característica minha de conversar, de ouvir, de entender o que é que está faltando para as pessoas lá no centro. Por mais que eu saiba que é iluminação, que é segurança, que é saúde, que é educação, nós temos que conversar para nos certificarmos do detalhe. Às vezes a questão mora no detalhe. E fazer essas ações. Por exemplo, botar uma tarifa zero, 2 dias por mês para o centro, para reforçar aquele ambiente, entendeu? Ajeitar as calçadas, conhecer de perto ali, isso é um problema novo em João Pessoa, os moradores de rua. Cada pessoa tem uma característica, tem que ser percebida para ter uma intervenção por parte da prefeitura. Iluminação, eu que frequento ali o Sabadinho Bom, já vi ali escurecer 18 horas, nenhuma lâmpada acesa. Isso não cabe, uma cidade turística que o turista está deixando de ir conhecer o nosso acervo histórico, que é um dos melhores do Brasil, que tem medo de ir para o centro histórico, porque é uma área abandonada. Então nós vamos revitalizar aquele espaço. Com isso nós vamos atender a cidade, a nossa história, a nossa cultura e fazer com que, Luiz, o turista permaneça mais tempo em João Pessoa. João Pessoa não é só praia, é também praia, mas estão passando menos tempo aqui porque tem menos atrativos. Nós vamos preparar, João Pessoa tem que ter um mapa de locais para mostrar ao turista das nossas igrejas, uma estação ciência abandonada desde o outro governo, uma obra caríssima que não funciona. Então nós temos que ter o roteiro de João Pessoa. Bom, nós temos que ter placas na cidade em português e inglês para o turista se orientar, entendeu? Para gerar emprego e renda é extremamente importante a valorização do turismo na nossa cidade. Não é obrigação da prefeitura diretamente
e sim do governo do estado, mas é uma das preocupações de João Pessoa, a questão da segurança pública. Você tem ali algum ensaio de debate sobre isso na gestão municipal? Você colocou, inclusive, tem uma policial civil, né, como sua candidata a vice, na chapa. Você tem um olhar e está com um projeto diferenciado na segurança pública aqui para a capital? Luiz, só para você ter uma ideia, morreu em João Pessoa, em 2024, uma pessoa vítima de violência por dia. Isso é de uma gravidade extrema. Isso é de uma gravidade extrema. O crime organizado está tomando conta da cidade. Isso é um fato. Eu estou sendo, inclusive, vítima na eleição desse fato. E a prefeitura pode, sim, colaborar. Reforçando a Guarda Municipal, vamos criar, dentro da sua pergunta, a Guarda Municipal para a Mulher, inclusive com um botão de pânico nos ônibus, que já funciona em alguns lugares do Brasil, que ela tem a oportunidade de acionar a guarda imediatamente. Então, câmeras nos ambientes, em prédios públicos da prefeitura, iluminação, uma guarda pujante e cobrar do governo do estado um plano de segurança pública. Não existe esse debate aqui. Tem duas relações da prefeitura com o governo do estado que tem que ser revistas. Uma, o serviço da Cagepa. Nós não podemos permitir que falte água em João Pessoa todo dia em vários bairros. João Pessoa é a maior cliente da Cagepa. Nós pagamos 1 metro cúbico de água caro. E isso vai ser discutido. Mas o prefeito... Isso é um ensaio para uma tentativa de assumir a distribuição de água aqui em João Pessoa? Ninguém está falando em privatização. Está falando em qualidade do serviço. O prefeito de João Pessoa, da mesma maneira que ele é omisso com o transporte coletivo, ele é omisso com a Cagepa, que em alguns lugares joga até esgoto no rio da cidade. Isso é de uma gravidade extrema. Eu encontro mães, tive um dia desse na Feira do Grotão, e a mãe estava me relatando que o filho não foi para a escola porque não conseguiu tomar banho. Olha que loucura. Além de não ter recebido o fardamento correto os 4 anos, não tinha como ir para a escola porque não tinha como tomar banho. Isso tem que ser tratado. Você fala das duas relações. Uma é com o Cagepa, a água, e a outra do governo com a prefeitura. Água e esgoto. Água e esgoto. Que nós temos ainda 10% das casas de João Pessoa que estão jogando o esgoto fora in natura. Se a Cagepa não responder ao eventual prefeito Rui Carneiro, você rompe as relações também com isso e assume? O que é que acontece? Quando você joga o esgoto in natura, ele vai para o rio. Então, além de poluir no rio, o rio vai para onde? Para o mar. Por isso é que, além do secretário aqui o secretário de turismo jogar esgoto no mar, o esgoto também do rio vai desembocar no mar. Eu prefiro acreditar no compromisso da Cagepa com a cidade. Nós somos o maior cliente da Cagepa. Quem é o maior cliente, sobretudo, tem que ser bem tratado. E existe aí um marco regulatório. Eu quero investimentos da Cagepa em João Pessoa, em saneamento e água. Mas se não for respondido, você eventualmente prefeito? Aí a gente eventualmente discute uma outra situação. Meu interesse é manter a relação com a Cagepa. Agora, ela prestando bom serviço para os munícipes. É importante esse conceito. Eu não serei prefeito do empresário de ônibus. Eu serei do passageiro do ônibus. Eu serei o prefeito de quem paga a taxa de água e esgoto e não da Cagepa ou de nenhuma outra empresa. Fala nisso, essa atual gestão ensaiou um início ali, um debate de fazer parcerias público-privadas aqui em João Pessoa para cemitérios, para estacionamento, mercados públicos. Como é que você vê isso? Se eleito prefeito, você dá continuidade a esse tipo de relação ou você é completamente contrário a esse tipo de relação? Não, nós temos que discutir, Luiz, o formato. Eu vou lhe dar um exemplo interessante. Saudável. Eu vou muito ali na livraria do Luiz, no centro da cidade. Galeria Augusto dos Anjos. Galeria Augusto dos Anjos. E o dono, conversando comigo, disse: Rui, eu teria o maior interesse de colocar ali uma livraria no pavilhão do chá, abandonado, lixo, jogado às traças. Então, uma parceria dessa, saudável, você botar ali uma cafeteria, uma galeria de arte, uma biblioteca, enfim, e no fim de semana você fazer uma feira da cultura ali, com gastronomia, cultura e arte, tá? E uma parceria, de certa forma, público-privada, interessante. A gente discute o que for melhor para a cidade.
Não existe aqui discriminação em relação a nada. Existe o que é melhor para o cidadão e para a cidadã. É a visão de uma gestão que quer chegar na melhoria de infraestrutura da cidade e chegar na melhoria da qualidade de vida. Que isso é o que interessa. O cidadão, quando for votar no dia 6 de outubro, o que é que ele vai querer? Ele vai votar em alguém que melhore a vida dele. E é isso que eu estou propondo, pedindo a oportunidade. O atual prefeito já teve 18 anos de mandato, 12, o outro já teve 8, entendeu? Os índices de João Pessoa são gravíssimos nas mais diversas áreas e nas funções que tive, fiz ações positivas, está aí o Laureano, dupliquei a ala de quimioterapia no São Vicente, agora mais 20 UTIs, ajudamos também a duplicar a quimioterapia, hemodiálise, a manutenção de várias instituições na cidade. Tive hoje lá na APAI, que infelizmente tem uma fila de mais de 300 crianças, que eu quero zerar essa fila nos meus 100 primeiros dias de governo. Como deputado federal, várias leis de referência, fui escolhido pela Veja várias vezes entre os melhores deputados do Brasil. Ou seja, pedi essa oportunidade a João Pessoa para a gente arejar num formato diferente, não é no formato familiar. Desde já fazendo o compromisso que não terei familiares na gestão. Então, uma gestão de resultados, que foque na melhoria de vida das pessoas. O candidato Cícero Lucena, o prefeito Cícero Lucena, ele acusou de ter colocado sua maior emenda de mandato para um hospital lá em Campina Grande. Sem nenhum demérito, você é deputado da Paraíba toda, tudo, mas ele está fazendo o equilíbrio do que você botou para outros locais e não bota para João Pessoa. Dessas críticas todas que você faz da gestão, quanto de emenda você botou, para que a população fique sabendo, quanto de emenda Rui Carneiro botou para tudo aquilo que você hoje faz a leitura, seja de mercado público, centro histórico, mobilidade urbana, educação, saúde? Mais de 50 milhões de reais. Ao longo dos últimos tempos. E importante, como você disse, eu sou deputado da Paraíba toda, e a bancada da Paraíba colocou recursos para o Hospital Help, que é um hospital filantrópico, ou seja, atende SUS. Hoje está atendendo mais de 90% SUS, então é como se fosse o São Vicente e como se fosse o Laureano. Mas tem geograficamente uma importância muito grande, que é evitar que o passageiro, que o paciente, chegue do interior e do compartimento da Borborema em João Pessoa. A partir do momento que esse paciente é atendido lá, você deixa mais vagas para quem é aqui da grande João Pessoa e região. Então, isso é uma lógica. Eu, inclusive, convidei o prefeito para ele ir lá, para ele ver a qualidade do HELP e depois a gente ir lá no Trauminha para ver as baratas, para ver o ferrugem, para ver o descaso, da mesma maneira que acontece no PSF. Isso é prática na gestão. Um exemplo maior foi o Hospital Veterinário. Está aí o vídeo, quem quiser ver o Instagram, rui.carneiro. Eu botei para o Hospital Veterinário uma emenda de 1.300.000. O prefeito fez uma festa suntuosa. Quando eu cheguei lá no outro dia, primeiro não era hospital, que não atende à noite nem no fim de semana. Segundo, era um ambulatório com 20 fichas por dia. Isso é enganar as pessoas. Fiz o vídeo, subi, fui proibido, inclusive, de entrar em alguns lugares. Isso não é ser honesto com as pessoas. Se você chegar no Hospital Dia, que também foi inaugurado no mesmo dia, também era a mesma situação. Então, isso é de uma gravidade extrema. Os índices mostram que João Pessoa está andando para trás. E eu chamo a atenção e peço à população de João Pessoa para a gente deixar o passado no passado e irmos para o futuro. Eu estou pronto, preparado e tenho certeza que farei uma grande gestão que vai fazer João Pessoa ir muito mais além do que está hoje. Candidato, vamos rapidinho para o intervalo começar, um minutinho só, e a gente volta aqui para tratar de outros temas aqui nessa entrevista com o Rui Carneiro, que está disputando a Prefeitura de João Pessoa. Um minutinho só e a gente retorna.